Oi, pessoal. Vamos agora à nossa aula 2, Biologia e Desenvolvimento, Embriologia, Herança Genética. Vou botar a computadora ali. Bom, a herança genética, né, pessoal? A gente vai retomar um pouquinho da genética, né, para a gente relembrar. Então, à medida que a embriologia ia sendo descoberta, como a gente viu na aula passada, da história da embriologia, a genética entrou no meio, porque da mesma forma que se observava a morfologia, que se observava a forma, né, do embrião, dos espermatozoides, também se pensava como as características passavam de um indivíduo para o outro, né? Aonde na célula ali estão as características, né? Então, tudo começou com Gregor Mendel, em 1865. Ele era um monge austríaco e ele desenvolveu o princípio da hereditariedade, né? Ele, através de observação de, de ervilhas, né? Das plantas que dão as ervilhas, ele observou a passagem de características de uma geração para outra. E ele viu que existiam características predominantes, características recessivas. Então, ele viu que através, né, da hereditariedade, ela é passada de pai para filho, né, de um indivíduo para outro. As características são passadas adiante. Porém, não existia ainda, não tinha o microscópio, então não se sabia da existência de onde, né? Não se sabia ainda que eram os cromossomos, que a informação genética estava ali organizada em cromossomos. Sim, passa. Então, com microscópios e técnicas melhoradas que vieram posteriormente, Walter Flemming, em 1878, observou os cromossomos. Olha que legal. Os cromossomos aqui em mitose, nas fases, né, da mitose. Eduard von Beneden, em 1883, observou que as células germinativas, ou seja, ovócitos e espermatozoides, eles tinham um número diferente de cromossomos quando comparado às células do resto do corpo humano. E aí, pessoal, a gente insere um conceito que vai ser muito importante mais adiante para vocês saberem, certo? Então, esse conceito é a diferença entre, olha só, células germinativas, que está aqui, que eu já falei para vocês, que são as células específicas da reprodução humana, que são no homem o espermatozoide e na mulher o ovócito. E as células somáticas. O que são as células somáticas? É qualquer outro tipo de célula do corpo humano. Célula que forma pele, célula neurônio, célula muscular, todo mundo é célula somática, certo? Célula germinativa só é espermatozoide e ovócito, certo? Então, ó, as células somáticas, aqui, ó, são todas as células que formam o corpo de um organismo, no caso, o ser humano, exceto as responsáveis pela reprodução. Se você pensar no seu sangue, neurônio, músculo, pele, todo mundo é célula somática, certo? Ó, aqui exemplo de célula muscular, aqui hemácias, epitélio, neurônio, isso aqui é adipócitos, são células de gordura, isso aqui podem ser células sanguíneas, células aleatórias. Então, essas células são as chamadas somáticas, diferente das germinativas, que são as células precursoras dos gametas, espermatozoides e óvulos, que a gente vai chamar mais de ovos. Elas se localizam exclusivamente no sistema reprodutor, certo, pessoal? Sistema reprodutor masculino, nos testículos, na mulher vai ser nos ovários. Então, germinativas, espermatozoide e o ovócito, certo? Elas vão ter números diferentes de cromossomos, como a gente vai ver. Walter Sutton e o Theodor Boveria, está com um pouquinho ainda de história, né, da embriologia. Eles observaram o comportamento dos cromossomos durante a formação das células germinativas e viram que a fecundação estava de acordo com os princípios da hereditariedade de Mendel. Eles chegaram à ideia de que
Tal, já, isso aí já tinha microscopia mais avançada, né? Que talvez os cromossomos dos ovócitos se misturassem com os dos espermatozoides, certo? E talvez é assim eles puxaram a ideia de Mendel, da hereditariedade, quem sabe então essas características não estão no cromossomo, né? Depois eles vão ver que o cromossomo está numa localização específica da célula que a gente chama de núcleo. Bom, esse pesquisador, Garrod, em 1902, relatou um distúrbio genético que a gente chama de alcaptonúria, que é é uma enzima que não funciona no metabolismo da fenilalanina, que é um aminoácido, certo? E ele foi o primeiro pesquisador a ligar, a associar esse distúrbio genético a uma herança mendeliana em seres humanos, ou seja, é um distúrbio genético passado de pai para filho, hereditário, certo? Então, depois de algumas discordâncias, como eu falei lá na primeira aula de História da Biologia, em 1956, esses dois pesquisadores relataram ter encontrado 46 cromossomos em células somáticas, certo, pessoal? Somáticas, 46 cromossomos. E o que são os cromossomos? Né? Os cromossomos são essas estruturas, são duplas fitas de DNA enroladinhas e organizadas nesse formato que a gente chama de cromossomos. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células e funcionam como um plano genético, um projeto para o desenvolvimento do ser humano. Todas as características do ser humano, se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo, louro, moreno, olho claro, olho escuro, estão lá dentro, certo? Todas as características do ser humano estão ali. O cromossomo ele vai conter o DNA. Então, os cromossomos são portadores da informação hereditária, da informação genética, determinam características como sexo, cor dos olhos, do cabelo do novo indivíduo, como eu falei, certo? Então, todas as características do ser humano vão estar aqui dentro dos cromossomos e que estão dentro do núcleo da célula, certo? Vocês já tiveram biocel, biologia celular? Bom, olha só, esse aqui é um cariote. O ser humano ele tem 46 cromossomos. Pessoal, se a gente for contar, isso aqui é um cariótipo. É um exame que se faz, hoje em dia é feito corriqueiramente, né? Nesse cariótipo, a gente pode observar que o ser humano, a gente fala assim, ele tem 22 pares de cromossomos, mais um par sexual. Se a gente for contar, são 46 pares de cromossomo. Ó, o cromossomo 1 tem duas cópias, cromossomo 2, duas cópias, 3, duas cópias, e por aí vai. Cromossomo 4, 5, até o cromossomo 22, duas cópias do 22. O 23º par é o par de cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, esse cariótipo é de um homem, né? Um cariótipo masculino. Normal, porque tem um número normal de cromossomos, certo? Aqui a gente tem cromossomo X e cromossomo Y. Então, o ser humano vai ter 46 cromossomos, ou 23 pares. Cada célula somática humana contém duas cópias do mesmo cromossomo, certo? Uma herdada da mãe, outra herdada do pai. Esses cromossomos, ó, tem duas cópias do um, esses dois cromossomos aqui iguais, eles são iguais em tamanho, mas em gene, por exemplo, o gene também é igual, tem o mesmo gene que está, o mesmo local do gene X, está aqui no cromossomo 1, é o mesmo local do gene X que está no outro cromossomo 1, certo? Só que esse gene pode estar dominante em um cromossomo e recessivo no outro, certo? Por exemplo, aí o indivíduo é um heterozigoto, no caso, para esse gene em específico. Esses cromossomos aqui eles são chamados de homólogos, certo? Peraí, sempre está dizendo, está perguntando se tem alguém na sala. Tem alguém na sala? Tem. Sim. Aí, então, gente, deixa eu botar de novo, meu babado.
contadora Nésia. Mesma coisa, o cromossomo 2, ele vai ter os cromossomos homólogos, 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 e esse cromossomo 15 para esse cromossomo 14, são cromossomos não homólogos, certo? Então, cromossomo homólogo são esses, é o parzinho, sou eu e o parzinho do lado, certo? Bom, as células germinativas, pessoal, não vão ter 46 cromossomos, elas só vão ter uma cópia, olha só, a célula germinativa vai conter uma cópia do cromossomo, ou seja, elas têm 23. Lembra do cromossomo 1? Só tem um. Cromossomo 2, só um. 3, só um. Certo? Isso até o 22. No caso do ovócito, que é a célula germinativa feminina, ele sempre vai ser X, pessoal. Certo? Ele vai ter os 22 cromossomos e o sexual vai ser sempre o X. Já o espermatozoide, que é a célula germinativa masculina, vai ter 22 cromossomos, igual que vocês estão vendo aqui. E aí, no cromossomo sexual, o espermatozoide vai poder ser X ou Y. Ou seja, na hora da fertilização, se entrar um espermatozoidezinho com esses cromossomos e o cromossomo sexual for X, o ovócito já não é X, XX feminino, vai ser uma bebê, certo? Se entrar um Y, um espermatozoide, 22 cromossomos mais um Y, vai ser um X do ovócito Y, o espermatozoide, vai ser um menino. Então, quem determina o sexo na fecundação é o espermatozoide, certo? Dependendo do cromossomo sexual do espermatozoide. Se for espermatozoide X ou Y, certo, gente? Então, as células germinativas, ovócito e espermatozoide, vão ter 23 cromossomos. Eles só têm uma cópia de cada um, certo? E aí, pessoal, a gente também vai inserir outro nomezinho, que eu acho que vocês já devem ter escutado. Haploide e diploide. Haploide deriva do grego haplos, significa simples, única. Então, assim, uma célula haploide possui um único conjunto de cromossomos, representado pela letra M. Ou seja, quem é haploide? Célula germinativa, ó. Haploide, N, certo? Células diploides, deriva da combinação do prefixo grego di, que significa dois, duplo. Portanto, uma célula diploide vai ter dois conjuntos de cromossomos, certo? Vai ter dois cromossomos 1, dois cromossomos 20, dois cromossomos 18, representados pelo 2L, certo? Então, diploides, células somáticas, são diploides, possuem dois conjuntos completos de cromossomo, 46, no humano, certo? Número de cromossomos, no caso, células somáticas são diploides, células germinativas são haploides. Quando maduros, que são os gametas, né? Quando é o espermatozoide ovócito, possuem apenas um conjunto de cromossomos, 23, certo? Aqui um resuminho, ó. Célula somática. Qual a função da célula somática? Formação de tecidos e órgãos. Ela está lá existindo. A célula somática, por exemplo, se ela for um neurônio, a função dela lá é fazer sinapses, né? É formar o tecido nervoso. Então, a célula somática, ela é responsável por formar aquele tecido, aquele órgão. Localização diversa no corpo humano, certo? Também também a gente vai ver a formação dos gametas, né? A gente também vai ter células somáticas no trato reprodutor, mas célula somática é aquela, qualquer uma. Pode ser a célula que forma o epitélio do canal deferente, por exemplo, no reprodutor masculino.
desde que não seja espermatozoide, é célula somática, certo? Célula germinativa, qual é a função da célula germinativa? Reprodução e transmissão de genes para a próxima geração. São as células germinativas, são as células reprodutoras, certo? Onde é que elas estão? Nas gônadas, nos testículos nos homens e ovário nas mulheres. E aqui, novamente, elas são haploides, enquanto as células somáticas são diploides, duplo, duas cópias. E aí, outro conceito que vocês devem ter visto na biologia celular, ou não sei se vocês ainda vão fazer a biocelo, mas existem dois tipos de divisão celular, né, no nosso corpo. Uma, que é quem faz é a célula somática, que é a mitose, e a outra, só quem faz, pessoal, é a célula germinativa, que a gente chama de meiose, certo? Então, olha só. Primeiro vamos para esse quadro aqui primeiro, ó, mitose versus meiose. A mitose, quem faz? A célula somática. Qual é a função da mitose, pessoal? A célula faz mitose para proliferar, certo? Crescimento de uma estrutura, o crescimento de um órgão, varia. Então, aqui, uma célula somática 2N se divide por mitose, dando origem a duas células filhas idênticas, também 2N, certo? Uma célula diploide gera duas células filhas diploides idênticas, certo? Já na meiose, pessoal, a meiose, novamente, só quem faz, ó, é a célula germinativa, finalidade, reprodução. Reprodução lá para formar os gametas, certo? A gente vai ver, a gente vai estudar a gametogênese, eu acho que é na próxima aula. Tudo começa com uma célula 2N, certo? Com o número diploide de cromossomos. Essa célula vai entrar na meiose. A meiose é um tipo de divisão celular reducional. Vai ter a redução do número de cromossomos. Vocês lembram que de 46 vai para 23 cromossomos? Isso já acontece na primeira meiose, meiose 1. Tem a redução do número de cromossomos de 2N para N, certo? De diploide vai para haploide. E depois vai ter uma segunda divisão, meiose 2, onde vai dar origem a 4 células filhas. Então, na meiose, uma célula diploide gera 4 células filhas haploides, geneticamente diversas, certo? Porque aqui na meiose, pessoal, vai ter uma misturinha, a gente chama de crossing over. Vai ter um crossing over entre os cromossomos homólogos, entre as cromátides irmãs. Entre as cromátides irmãs. Elas vão fazer essa mistura, eu acho que está no próximo slide. Peraí. Então, cromossomos. Quem faz? Célula germinativa faz meiose, mitose quem faz é a célula somática. Cromossomos. Uma célula, na meiose, uma célula gera 4 células com metade da quantidade do DNA. De 46 vai para 23 cromossomos. Na mitose, uma célula 2N gera 2 células 2N idênticas, certo? A divisão celular aqui olha, errei. Vou consertar essa meleca. Na mitose, ela é equacional. Meleca, deixa eu consertar agora. Olha só. Equacional. Reducional, equacional. Na primeira divisão, olha só. Equacional. Equacional. A primeira, olha só. A divisão, a meiose. A meiose, a primeira divisão, é reducional. Ela já reduz, a célula já reduz metade do número dos cromossomos, de 2N para N. E a segunda divisão é equacional. Fica de 23, continua 23 cromossomos. Acho que está no próximo slide que eu quero explicar para vocês. E aqui na mitose é equacional. Vai continuar a mesma quantidade de cromossomos, certo? Aqui onde vai ter
a mistura dos cromossomos homólogos. Dos cromossomos homólogos, não é das cromátides. Não, não é, dos cromossomos homólogos, porque o cromossomo assim, herdado do pai e vai ter outro cromossomo homólogo herdado da mãe. Eles estão uma misturada, ó, pessoal. Aqui é que são as cromátides. Se já tiver genética? Sim, pois é. Aqui os cromossomos homólogos, eles estão uma misturadinha, mistura informação lá genética do cromossomo homólogo do pai com o cromossomo homólogo da mãe. Isso, olha só que doideira, mas isso no caso, a mulher ou o homem estão formando, se está formando o gameta aqui, é da mãe e do pai da mulher. Ou seja, o neto é que vai herdar essa misturinha, sabe? Deixa eu ver se está no próximo slide, tá? É o que eu quero falar. Deixa eu, então, equacional, não existe crossing over em mitose, certo? O crossing over, que é essa mistura genética do cromossomo herdado do pai para o cromossomo herdado da mãe, só vai existir na meiose. E o que é isso, né? Crossing over também chamado de permuta genética. Olha só, aqui está em inglês, isso aqui é de um site muito bom que eu botei nos materiais didáticos. É do PubMed. Eles têm dá para a gente traduzir lá na hora, eu vou ter que traduzir. Bom, crossing over, o que é? É um processo celular que ocorre durante a meiose 1, quando os cromossomos homólogos se alinham. O que é o cromossomo homólogo? São aqueles iguais, pessoal. Por exemplo, cromossomo 1 vai ter os dois homólogos, né? Um herdado do... Você tem o cromossomo 1, um herdado do seu pai e outro herdado da sua mãe, certo? Aí o que acontece? O que é esse processo? Quando o DNA se replica, não sei se vocês já viram, na genética a gente estuda, né, a replicação do DNA, esse cromossomo homólogo aqui, esse, por exemplo, cromossomo 1 paterno, ele se divide, ele vai se replicar, ele vai dar outra copiazinha, mas que vai ficar grudadinha nele. E o cromossomo materno, também o cromossomo 1 materno, também vai replicar, ficando outra copiazinha mais grudada, tá vendo? Então, isso é na hora da replicação do DNA. O que é o crossing over? Ó, os cromossomos homólogos, a gente pode dizer assim, que são os cromossomos, é uma misturinha genética que vai acontecer entre os cromossomos homólogos ou entre as cromátides não irmãs. Olha, parada aqui, que é cromátide. Tá vendo esse cromossomo? Esse é o alelo paterno, o alelo 1 paterno, o alelo 1 materno. O alelo 1 paterno deu origem a um outro segmento, né? A um outro cromossomo. Não foi? Ficaram grudadinhos. Como eles são idênticos, pessoal, a gente chama isso aqui de cromátides irmãs. Cromátides irmãs paternas, cromátides irmãs maternas, certo? Essas cromátides não irmãs, ou seja, esses cromossomos homólogos, eles vão trocar, vão se misturar, trocar informação genética. Isso durante a meiose, certo? Meiose 1, no caso. E aqui no final da meiose 1, o que vai ter formado ali vai ser um indivíduo, não é ainda um indivíduo, mas vai ser uma mistura ali única, certo? Então, o que é esse processo celular? O que é a crossing over? É uma troca de segmentos entre cromátides não irmãs, certo? Se falar também de cromossomos homólogos, está certo. Fenômeno conhecido como crossing over ou permuta genética. O crossing over é a base da variação genética das espécies, a variabilidade genética, é o que faz a espécie seguir em frente na evolução, pessoal. A variabilidade genética
é é o que faz as espécies irem em frente, né? É o que faz a gente se adaptar a um ambiente, por exemplo, né? Aqui os cromossomos recombinados que vão se dividir lá na meiose 2. Ah, eu botei um vídeo, ó. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. E a gente vai estudar a gametogênese aí separadinho, espermatogênese